das vezes nós temos que parar um pouquinho e ouvir o Senhor Jesus falar conosco através da sua palavra. A exortação ela nos faz refletir, fazer reflexão da nossa vida, para nós vermos como nós estamos diante da presença do Senhor. Se estamos servindo a Ele de verdade ou estamos servindo a Ele de qualquer maneira. E se você estiver servindo ao Senhor Jesus de qualquer maneira, você está se enganando, você está perdido, né? Você está se enganando. Glória a Deus, porque nós temos que servir o Senhor de verdade. Nós vemos aqui que Deus ele chama a atenção tanto do anjo da igreja como para a igreja. Deus ele chama a atenção de quem está à frente à obra e de quem está diante do cuidado daquele que está com a responsabilidade de conduzir o rebanho. Então a responsabilidade tanto é para quem está em cima e para quem está embaixo. Porque tem gente que está em cima que não está nem frio e nem quente. Quem olha acha até que pela aparência, né? A aparência ela engana. A gente vê a superfície, a gente vê o exterior, mas Deus vê o interior. Não adianta querer viver de aparência, andar bonito, com o melhor terno, com a melhor gravata, né? E se por dentro está pobre, miserável, nu, vazio, como aqueles fariseus que só tinha aparência, mas por dentro estava podre, como um sepulcro caiado. Já foi no cemitério? Já viu lá, tem aquele sepulcro bonitão, por fora lindo, né? De granito, tem tantos outros lá. Você olha por fora é bonito, mas dentro, o que tem lá dentro? O que tem dentro? Podridão. E a gente, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, o que acontece? A gente fica podre. Porque a casa ela tem que estar preenchida pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós somos casa, morada de Deus. Quando a gente não era crente, o que tinha dentro de nós, na nossa vida, Claudemir sabe disso, eram espíritos demoníacos, onde tirava a sua consciência, usava o teu corpo, e depois quando você voltava assim, você não sabia nem o que tinha acontecido. Você perguntava: o que aconteceu nesse período que a entidade tomou conta da minha mente, do meu corpo? O que aconteceu comigo? E aí alguém vai e conta: aconteceu isso, isso, isso contigo. Se alguém não filmar, depois vai te mostrar, né? Então olha só o que o diabo faz. Os demônios, ele entra na vida da pessoa e usa o corpo dela, toma conta do subconsciente. A pessoa começa a fazer coisas ali que nem sabe o que está fazendo. Por quê? É o espírito que está na vida dela, é o demônio, é demônio. Porque tem muita gente aí cometendo suicídio, sabia? Depressão, pode ser até, a pessoa podia estar até deprimida, mas isso também é atuação de demônio na vida da pessoa. Entra dentro do corpo da pessoa e faz com que a pessoa se jogue de lugares altos, debaixo de carro, para poder dar cabo da sua própria vida. Que isso? Eu tenho prova do que eu estou falando. Amigos meus, pode confirmar o que eu vou falar para vocês agora. Uma vez, o Lúcio Flávio, pastor Gilcemir, recebeu uma ligação, correram lá na casa de um jovem na Caçapava, não vou citar nome. Chegando lá, o jovem estava todo rasgado, todo ensanguentado,
e possesso de espírito imundo na vida dele, possesso de demônio. O demônio estava usando a mente dele, entrou nele e estava usando o subconsciente. E ele ali, quando eles chegaram naquela casa e abriu a porta, ele veio para perto dos irmãos, começou a cheirar os irmãos, o olho todo branco. Tu não via a menina dos olhos, os olhos estavam virados. Os irmãos ficam olhando aquilo. E o diabo estava querendo, o demônio na vida dele, querendo que ele subisse a escada da laje lá para cima, levar ele para cima da laje para ele se jogar lá de cima. Olha o que o diabo queria fazer com o jovem, que não tinha nem os seus 30 anos ainda. Então, gente, é prova que tem pessoas se suicidando porque o demônio entrou na vida dele e jogaram elas. Lembra de Jesus quando foi tentado no deserto? Só que o diabo não pôde entrar em Jesus, mas ele tentou o quê? Com as vozes, falando: ó, se tu és filho de Deus, né? Se jogue daí de cima, porque ele vai dar ordem aos seus anjos guardar, a ordem aos seus anjos dele. Olha só, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Pode se jogar aí no pináculo do templo, mas Jesus falou para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então, ó, o diabo ele usa vozes. E se ele tiver legalidade na vida da pessoa, ele até entra. E se ele entrar, irmão, e tomar conta disso aqui, já era. Então tem pessoas que estão dando cabo das suas próprias vidas, porque o demônio entrou e fez que a pessoa tirasse a sua própria vida. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. O que aconteceu? Judas fez o que fez. Traiu Jesus. Por causa de 30 moedas. 30 moedas. Ele vendeu e traiu Jesus. E para sinalizar Jesus naquela agonia do Getsemane, o seu suor se tornando gota de sangue, porque ele sabia o que ia acontecer, gente. Não foi fácil. A cruz não foi fácil. Nenhum de nós teria coragem de se entregar numa cruz pelos pecadores, mas ele suportou a cruz por mim e por você. Daqui a pouco chega Judas e sinaliza ele com um beijo. E quando Judas vê o que aconteceu, ele cai em si, porque assim o diabo entra e depois ele sai e fala: olha o que você fez. Olha o que aconteceu, culpa tua. Olha o que você fez. É assim, ele te acusa. E aí Judas vai até arrependido, joga as moedas diante do chefe do sacerdote, né? Aqueles homens ali. O que aconteceu? Eles falam para ele: não queremos essas moedas, porque essas moedas têm preço de sangue. E Judas sai dali para se enforcar e tira a sua própria vida. A gente fala que foi remorso. Olha só como é que o diabo é sujo, gente. Ele é um ladrão. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Diferente de Jesus, que veio para dar vida, e vida com abundância através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E aquele jovem ali, se os irmãos não chegam, de repente hoje ele não estaria vivo, porque o diabo queria que ele subisse no alto da laje dele, lá em cima da laje, para ele se jogar lá de cima e tirar a sua vida. E os irmãos chegaram, a casa toda quebrada, as paredes cheias de sangue, aquele jovem todo ensanguentado. E os irmãos oraram por ele, e o demônio saiu e entrou na mãe dele. E os irmãos oraram pela mãe dele, o demônio saiu da mãe dele, voltou para ele de novo. E aquela luta, aquela guerra. Aí chamaram o pastor amigo nosso. O pastor chegou lá, aleijado,